Era uma noite de agosto quando recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. Minha tia-avó Eulália havia falecido e eu era a única herdeira de sua propriedade no interior do Rio Grande do Sul. Nunca havia conhecido essa mulher, sequer sabia de sua existência até aquele momento. Minha mãe jamais mencionara seu nome, e quando perguntei ao meu pai, ele apenas disse que existem segredos de família que devem permanecer enterrados. A curiosidade, no entanto, foi mais forte que qualquer aviso. 2 semanas depois, eu dirigia pela estrada de terra que levava à fazenda. O GPS havia parado de funcionar há quilômetros, e eu seguia apenas as instruções rabiscadas pelo cartório em um pedaço de papel amarelado. A vegetação ao redor ficava mais densa a cada curva, e quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de vermelho sangue, avistei os portões de ferro retorcido. A casa era maior do que eu imaginava. 3 andares de uma construção colonial que parecia ter sido abandonada há décadas. As janelas estavam cobertas por uma camada espessa de poeira, e trepadeiras mortas escalavam as paredes como veias negras em pele pálida. Havia algo errado com aquele lugar, eu podia sentir. O ar era pesado demais, silencioso demais. Nem mesmo os grilos ousavam cantar. Empurrei a porta principal, que gemeu em protesto. O interior cheirava a mofo e a algo mais, algo que me lembrava o odor metálico de sangue seco. Acendi a lanterna do celular e comecei a explorar. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos que haviam amarelado com o tempo. Nas paredes, retratos de rostos severos me observavam, com olhos que pareciam seguir cada movimento meu. E então eu a vi, em uma moldura dourada sobre a lareira apagada. Eulália. E ela tinha o meu rosto. Não era apenas uma semelhança passageira. Éramos idênticas. O mesmo formato de olhos, o mesmo nariz levemente arrebitado, até a pequena pinta no canto esquerdo do lábio. A data no canto do retrato indicava 1887. Impossível. Naquela primeira noite, dormi em um dos quartos do 2º andar, o único que parecia minimamente habitável. O colchão era duro e cheirava a naftalina, mas o cansaço era maior que o desconforto. Adormeci rapidamente, mas meus sonhos foram povoados por imagens perturbadoras. Eu via Eulália caminhando pelos corredores da casa, um vestido branco manchado de carmesim, os olhos vazios como poços sem fundo. Ela murmurava algo que eu não conseguia compreender, e suas mãos estavam cobertas de terra, como se tivesse acabado de cavar uma sepultura. Acordei às 3h15 da manhã com o som de passos no andar de cima. Meu coração disparou. Eu estava sozinha naquela casa, tinha certeza disso. Peguei a lanterna e, contra todos os meus instintos, subi a escada que levava ao 3º andar. Cada degrau rangia sob meu peso, anunciando minha presença para o que quer que estivesse lá em cima. O 3º andar era diferente do resto da casa. Enquanto os outros cômodos pareciam congelados no tempo, este parecia vivo de uma forma doentia. Velas derretidas formavam estalactites de cera em cada superfície. Símbolos que eu não reconhecia estavam pintados nas paredes com algo escuro demais para ser tinta. E no centro do cômodo principal, um altar coberto por um pano vermelho desbotado. Aproximei-me devagar, a respiração presa na garganta. Sob o pano, encontrei um livro encadernado em couro negro, suas páginas amareladas cobertas por uma caligrafia elegante. Era um diário, o diário de Eulália. Passei as horas seguintes lendo aquelas páginas à luz de velas que encontrei em uma gaveta. A história que se desenrolava era mais terrível do que qualquer pesadelo. Eulália havia sido acusada de bruxaria em 1885. Os moradores da região diziam que ela tinha o poder de curar, mas também de amaldiçoar. Quando crianças começaram a desaparecer das fazendas vizinhas, todos os olhares se voltaram para ela. O que encontraram no porão da casa confirmou os piores temores. 7 crianças, todas mortas, seus corpos arranjados em um círculo perfeito ao redor de um altar idêntico ao que eu havia encontrado. Eulália foi presa, julgada e condenada à morte. Mas na noite anterior à sua execução, ela desapareceu da cela. Os guardas juraram ter visto uma sombra atravessando as paredes, e quando entraram para verificar, encontraram apenas as correntes vazias e um símbolo desenhado com sangue no chão.
As últimas páginas do diário eram as mais perturbadoras. Eulália escrevia sobre um ritual, uma forma de transcender a morte física. Ela acreditava ter descoberto o segredo da imortalidade, mas havia um preço. A cada geração, uma descendente sua nasceria com sua aparência exata. E quando essa descendente completasse 30 anos, Eulália retornaria, tomando posse de seu corpo, vivendo mais uma vez através de sua carne e sangue. Soltei o diário como se ele queimasse. Meu aniversário de 30 anos havia sido há exatamente 2 semanas. O mesmo dia em que recebi a ligação sobre a herança. Tentei fugir. Corri escada abaixo, mas a porta principal não abria. As janelas estavam seladas como se nunca tivessem sido feitas para abrir. Meu celular não tinha sinal. Eu estava presa naquela casa maldita e algo estava acordando. As noites seguintes foram um inferno. Eu ouvia sussurros constantes, vozes que pareciam vir das paredes. Sombras se moviam nos cantos da visão, desaparecendo quando eu virava a cabeça. E os sonhos ficavam cada vez mais vívidos. Eu não era mais apenas uma observadora. Eu era Eulália. Sentia suas mãos conduzindo a faca, ouvia os gritos das crianças, experimentava o êxtase doentio que ela sentia ao completar seus rituais. Na 4ª noite, acordei no porão sem nenhuma memória de como havia chegado lá. Minhas mãos estavam sujas de terra e na minha frente, um buraco recém-cavado revelava um alçapão de madeira podre. Eu não queria descer. Cada fibra do meu ser gritava para correr, mas meu corpo não obedecia. Era como se outra vontade controlasse meus membros. O que encontrei sob o alçapão era uma câmara de pedra, perfeitamente preservada. 7 pequenos esqueletos ainda repousavam em seu círculo eterno, e no centro, sobre o altar de pedra, jazia outro corpo. Este estava mumificado, a pele esticada sobre os ossos como pergaminho velho. Usava o mesmo vestido branco do retrato, manchado de marrom escuro onde antes era vermelho. Eulália havia retornado à sua casa para morrer, ou para esperar. Quando me aproximei do corpo, seus olhos se abriram. Não eram os olhos vazios de um cadáver. Eram meus olhos, vivos e conscientes, brilhando com uma inteligência antiga e faminta. A boca mumificada se moveu, e uma voz que era e não era a minha sussurrou: "Finalmente você veio, minha criança. Eu esperei tanto tempo." Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Tentei correr, mas meus pés estavam pregados ao chão. O corpo no altar se sentou lentamente, ossos estalando, e estendeu uma mão ressequida em minha direção. Quando seus dedos tocaram minha pele, senti uma dor indescritível, como se minha alma estivesse sendo arrancada do corpo. Visões inundaram minha mente, fragmentos de memórias que não eram minhas. Eu vi séculos passarem, vi Eulália em diferentes corpos, sempre o mesmo rosto, sempre os mesmos olhos. Vi os rituais, os sacrifícios, a fome insaciável por mais tempo, mais vida. E então compreendi. Eu não era a primeira. Antes de mim, houve outras. Uma cadeia ininterrupta de mulheres que compartilhavam o mesmo sangue amaldiçoado. Cada uma delas havia sido consumida quando chegava a hora. Sua essência devorada para alimentar a existência parasitária de Eulália. E agora era minha vez. Lutei com todas as minhas forças. Concentrei-me em cada memória que me fazia ser eu mesma. Minha infância, meus amigos, meus sonhos. Cada pequeno momento que compunha minha identidade se tornou uma arma contra a invasão. E por um instante consegui. A conexão se rompeu e eu recuei cambaleando. Eulália riu, um som seco como folhas mortas. "Você é forte", ela disse com minha própria voz. "Mais forte que as outras. Isso só torna a vitória mais doce." Corri para fora da câmara, subindo as escadas com uma energia que não sabia que possuía. Precisava encontrar uma forma de destruí-la, de quebrar o ciclo. O diário. Havia algo no diário. Eu tinha certeza. Alguma informação que ela não queria que eu encontrasse. Voltei ao 3º andar e reli cada página febrilmente. E então encontrei. Escondido entre os delírios sobre imortalidade, havia uma passagem sobre o ritual original. O círculo de crianças não era apenas um sacrifício. Era uma prisão. Enquanto os 7 corpos permanecessem intactos,
A alma de Eulália estaria presa à propriedade. Se fossem destruídos, ela seria livre para vagar pelo mundo, mas também se tornaria vulnerável, mortal. Precisava encontrar fogo. Vasculhei a casa até encontrar querosene em uma despensa do porão. Minhas mãos tremiam enquanto eu encharcava a câmara subterrânea. Os pequenos esqueletos pareciam me observar com acusação em suas órbitas vazias. Eu estava prestes a profanar seus restos, mas era a única forma. Quando acendi o fósforo, senti a presença de Eulália atrás de mim. Ela não tentou me impedir. Apenas sorriu com aquele rosto que era o meu reflexo distorcido pelo tempo. "Você não entende", ela disse. "Ao me libertar desta prisão, você me dá exatamente o que eu quero. Serei livre para encontrar novos corpos, novas vidas. Você não está me destruindo, está me completando." Hesitei. E se ela estivesse certa? E se eu estivesse cometendo um erro terrível? Mas então vi algo nos olhos dela. Medo. Por mais que tentasse esconder, havia medo. E compreendi. Ela estava blefando. A verdade estava no diário, nas entrelinhas que eu quase não percebi. O ritual original precisava de sangue voluntário. As crianças haviam sido enganadas, levadas a acreditar que participavam de um jogo. Sua inocência era o combustível do feitiço. Mas sem a âncora do círculo, sem a conexão com este lugar, Eulália seria apenas um espírito vagando, incapaz de possuir qualquer um que não lhe oferecesse permissão. Joguei o fósforo. As chamas se espalharam rapidamente, devorando os restos mortais com uma fome voraz. Eulália gritou, não com raiva, mas com desespero genuíno. Seu corpo mumificado começou a se desfazer, a pele virando cinzas, os ossos se esfarelando. E enquanto ela se dissolvia, senti algo se soltar dentro de mim. A presença escura que havia se instalado em minha mente desde que cheguei àquela casa estava enfraquecendo, perdendo sua garra. Corri para fora enquanto o fogo se espalhava. A casa inteira parecia viva com as chamas. Anos de segredos sendo consumidos pelo calor purificador. Fiquei parada na estrada de terra, observando a estrutura centenária colapsar sobre si mesma. E no último momento, antes que o telhado desabasse completamente, vi uma figura na janela do terceiro andar. Eulália, ou o que restava dela. Seus lábios se moveram, formando palavras que eu não conseguia ouvir sobre o rugido do incêndio. Voltei para casa uma semana depois, tentando retomar minha vida normal. Contei às autoridades que havia encontrado a casa em ruínas e que um acidente com uma vela havia causado o incêndio. Ninguém questionou. Ninguém queria investigar uma propriedade abandonada no meio do nada. Por meses, acreditei que havia acabado, que havia vencido. Os pesadelos diminuíram, a sensação de ser observada desapareceu. Eu estava livre do legado maldito de minha família. Até a noite passada, acordei às 3h15 da manhã com uma voz sussurrando meu nome. Quando abri os olhos, vi uma sombra no canto do quarto. Uma sombra com meu rosto. E ela sorria. "Você realmente pensou que seria tão fácil?" Eulália perguntou. "O fogo destruiu minha prisão, é verdade. Destruiu minha âncora. Mas você esqueceu de uma coisa, minha querida descendente. Você carrega meu sangue. Você é minha âncora agora. E onde quer que você vá, eu irei também." Agora eu entendo o que ela quis dizer naquela janela, o que seus lábios formavam enquanto a casa queimava. Ela disse, "Obrigada. Se você está lendo isto, saiba que não escrevo como um pedido de ajuda. Não há ajuda para mim. Escrevo como um aviso. Eulália está livre e ela está faminta. Ela não precisa mais desta casa ou daqueles corpos. Ela tem a mim. E através de mim, ela terá outros. Cada noite a sinto mais forte, mais presente. Cada manhã acordo com menos certeza de quem eu realmente sou. E às vezes, quando me olho no espelho, juro que vejo um sorriso que não é meu se formar em meus lábios. O ciclo não foi quebrado, apenas começou de novo.